Olá a todos, hoje vamos dar início à nossa aula de ciências e vamos falar sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório. A respiração pulmonar, ela consiste na troca de gases que ocorrem entre o pulmão e o ar do ambiente. Por meio do sistema respiratório, absorvemos o gás oxigênio do ar, que é utilizado pelas células na liberação de energia necessária ao funcionamento do nosso corpo. E quando o nosso corpo ele suga o oxigênio, ele elimina o gás carbônico, que é outro tipo de gás que ele é produzido dentro do nosso corpo. E também ele é conhecido como dióxido de carbono. A respiração pulmonar, ela consiste automaticamente por meio de estímulos nervosos involuntários, embora possamos, de maneira consciente, controlar parcialmente os movimentos da respiração. No caso, a respiração pulmonar, ele é um movimento que é automático. Porém, a gente pode ter um certo controle. A gente pode parar um pouco a respiração, segurar, respirar um pouco mais rápido ou um pouco mais forte, que consiste na puxada do ar para dentro do nosso corpo e na liberação do ar do nosso corpo para fora do nosso corpo, no caso para o ambiente. O sistema respiratório humano é constituído pelas vias respiratórias e pelos pulmões. Aqui tem um esquemazinho do sistema respiratório, que ele inicia com as cavidades nasais, que começam nas narinas e vão até a faringe, sendo separadas uma pela outra por uma parede cartilaginosa. Elas são revestidas por um tecido epitelial rico em vasos sanguíneos, que umedecem e aquecem o ar inalado. As cavidades nasais contêm pelos e muco, que dificultam a entrada de partículas de micro-organismos nos pulmões. Ou seja, no nosso nariz tem aqueles pelinhos e tem aquela secreção que eles impedem que a poeira ou outras substâncias que danifiquem o nosso corpo pelas vias respiratórias entrem no nosso corpo. Em seguida temos a faringe, que é um tubo compartilhado pelo sistema digestório e respiratório. E ela faz comunicação entre as cavidades nasais e a laringe. Em seguida temos a laringe, que é um tubo que liga a faringe até a traqueia. Em sua parte superior há uma válvula chamada epiglote, responsável pelo fechamento desse tubo durante a alimentação, impedindo que os alimentos entrem no sistema respiratório. Ou seja, essa laringe tanto faz parte do sistema respiratório quanto do sistema digestório. E esse epiglote é como se fosse uma tampinha que impede que os alimentos vão para o sistema respiratório. Temos os brônquios, que é um tubo que ramifica os brônquios. Temos a traqueia, que é um tubo formado por anéis cartilaginosos que se borrifica na extremidade inferior e leva o ar até os brônquios.
Temos os brônquios, que são essas ramificaçõezinhas. Temos o brônquio, que é esse tubozinho maior, perto do pulmão. E temos os bronquíolos, que cada estrutura termina nos aréolos. Os aréolos pulmonares é onde ocorrem as trocas de gases, que são essas ramificações bem pequenininhas aí. E o diafragma, que é o músculo que participa do controle da respiração. As vias respiratórias. O ar, ele entra e sai do nosso corpo através das vias respiratórias. Elas compreendem os seguintes órgãos e estrutura, que são as cavidades nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos. Os pulmões. Os pulmões são órgãos de cor rosada, de textura esponjosa, são compostos de alvéolos pulmonares, que são pequenos sacos de paredes finas, recobertos de capilares sanguíneos. Nos alvéolos ocorre a troca de gases entre o ar atmosférico, que chega nos pulmões, e o sangue dos capilares. Os pulmões têm cerca de 300 milhões de alvéolos. E se todos os alvéolos pulmonares de uma pessoa adulta fossem esticados e colocados lado a lado na superfície, seria entre 60 a 80 metros quadrados. Então seria um espaço bastante considerável dos alvéolos que temos no nosso corpo. Os movimentos respiratórios. A cada respiração ocorrem dois tipos de movimentos. São eles a inspiração e o de expiração, que se alteram várias vezes por minuto. E esse conjunto a gente denomina como ventilação pulmonar. A ventilação pulmonar é resultante da ação conjunta do diafragma, que é um músculo exclusivo dos mamíferos, localizado abaixo dos pulmões, separando o tórax do abdômen, e dos músculos intercostais, localizados entre as costelas. Na inspiração, os músculos intercostais se contraem e elevam até as costelas. O diafragma também se contrai, movimentando-se para baixo. Como resultado, o volume da cavidade torácica aumenta e o ar entre as vias respiratórias. Na respiração, os músculos intercostais e o diafragma relaxam, diminuindo o volume da cavidade torácica, empurrando o ar para fora do organismo. Ou seja, na inspiração, a gente suga o ar que vem do ambiente. E na expiração, a gente joga o ar para fora do nosso corpo, ou seja, a gente joga o ar do nosso corpo para o ambiente. Agora, a troca de gases. Os gases envolvidos na respiração são o gás oxigênio e o gás carbônico. São os principais. O gás oxigênio ele é utilizado pelas células no processo de liberação de energia contida nos nutrientes. A maior parte desse processo, chamado respiração celular, ocorre nas mitocôndrias. Já o gás carbônico ele é formado no interior das células durante a respiração celular e deve ser eliminado do corpo por causa da sua toxicidade.
em altas concentrações. O ar atmosférico ele é rico em gás oxigênio, que é captado pelas vias respiratórias e encaminhado para os pulmões. Os alvéolos pulmonares, que são altamente vascularizados por capilares sanguíneos, ocorrem as trocas de gases, as trocas gasosas. A grande proximidade entre o ar inspirado e umidificado no interior dos alvéolos e o sangue no interior dos capilares, bem como a pouca espessura dessas estruturas, permite que ocorram trocas de gases entre o pulmão e o sangue. O gás oxigênio, que está mais concentrado no ar dos alvéolos pulmonares, passa para o sangue, no qual a concentração desse gás é menor. O gás carbônico, que está concentrado no sangue, chega aos pulmões e passa para o interior dos alvéolos. No sangue, o gás oxigênio é transportado quase exclusivamente pelas hemácias, ao passo que a maior parte do gás carbônico é transportada e dissolvida pelo plasma sanguíneo. A troca de gases entre as células dos tecidos e o sangue contido nos capilares sanguíneos ocorre no sentido inverso. O gás oxigênio está concentrado nos capilares sanguíneos, passa para as células dos tecidos. O gás carbônico, que está concentrado nas células do tecido, passa para o sangue e é transportado para os pulmões, onde ele é eliminado. O ar no interior dos alvéolos é parcialmente substituído pelo ar umidificado e inspirado a cada respiração. Ou seja, a cada movimento que temos da nossa respiração, a gente suga oxigênio e esse oxigênio que é sugado, ele passa para o sangue, entra pelos pulmões e passa para o sangue, do sangue para as células. E quando a gente expira, o que é que a gente faz? O corpo pega todo o gás carbônico e elimina nos pulmões, passa para os pulmões, onde ele é eliminado. Que nós eliminados para fora do nosso corpo, que fazemos através da respiração. A gente inspira oxigênio e expira gás carbônico. Com isso, o ar inspirado e o ar expirado apresentam concentrações de gases diferentes, conforme vamos indicar aqui nessa tabela. Temos aqui os gases, o gás nitrogênio, o gás oxigênio e o gás carbônico. E temos aqui uma concentração. O nitrogênio, que o nosso corpo inspira, a gente devolve ele quase todo. Para a gente perceber, 74% dos gases que a gente inspira é nitrogênio. Porém, liberamos um pouco mais, porque dentro do nosso sistema respiratório, entre as trocas de gases, é produzido um pouco mais de nitrogênio e ele é eliminado do nosso corpo. O oxigênio, a gente respira 19,67% e inspiramos 15,7%. Ou seja, a gente recebe uma quantidade de oxigênio do ambiente e devolvemos menos. Então, parte desse oxigênio que a gente inspirou, ele fica no nosso corpo, que fica em nossas células. Já o gás carbônico,
a gente inspira cerca de 0,04% e liberamos 3,6%, ou seja, liberamos bem mais gás carbônico. E temos aqui uma observaçãozinha embaixo. A redução da porcentagem do oxigênio no ar expirado é um indicativo que a parte desse gás é utilizado pelo organismo, enquanto o aumento da porcentagem do gás carbônico indica que este é produzido pelo organismo e eliminado pelos pulmões. Agora, a saúde do sistema respiratório. O ar contaminado com vírus e bactérias patogênicos, gases tóxicos ou poeira é o principal veículo de propagação das doenças respiratórias. E vamos ver algumas delas. Temos a gripe e o resfriado. Elas são infecções das vias respiratórias, muito comuns, causadas por tipos diferentes de vírus. A transmissão ocorre principalmente pelo ar, pelo contato físico ou pelo compartilhamento de utensílios, como copos, talheres, com pessoas doentes. Geralmente, os sintomas de resfriado são mais brandos que o da gripe. Ou seja, o resfriado ele é um pouco mais leve que a gripe. E existe vacina para alguns tipos de gripe. Aqui temos alguns sintomas entre gripe e resfriado, nessa tabelazinha. Pronto, a febre. Normalmente quem tem gripe tem febre alta e geralmente ela é acima de 38 graus. Já no resfriado, a febre ela é rara. A tosse, ela é seca ou então é com secreção, aquela secreção um pouco esverdeada ou amarelada. E no resfriado é uma tosse só irritativa. A dor de cabeça na gripe ela é forte, no resfriado ela é rara. Dores musculares são dores fortes, comuns e severas. Já no resfriado é mais leve. Temos a coriza às vezes, e no resfriado é comum, que a coriza é aquela secreçãozinha que sai do nosso nariz, aquele líquidozinho. E dor na garganta, que com a gripe às vezes, e no resfriado é comum a dor na garganta. Então esses são alguns sintomas entre gripe e resfriado. Outra doença é a bronquite, que é a inflamação dos brônquios, que dificulta a respiração. Alergias, infecções respiratórias ou irritações provocadas pela fumaça ou pelo fumo são algumas das causas. Os principais sintomas são tosse com catarro e chiado no peito. Temos também a asma, que é uma inflamação nos bronquíolos que dificulta a respiração. Pode ser desencadeada por alergia, produtos que causem irritações nas vias aéreas, infecções virais, fatores emocionais, atividade física intensa e alguns medicamentos. Os principais sintomas são dificuldade respiratória, chiado, tosse e sensação de aperto no peito. Temos a pneumonia, que é uma variação bem alta da gripe, que é a inflamação dos alvéolos pulmonares, o que dificulta as trocas gasosas. Ela pode ser causada por vírus, por fungos, protozoários ou bactérias. A pneumonia pode ser transmitida por aspiração do ar, de gotículas de saliva e de secreções contaminadas, ou até por transfusão de sangue.
Os sintomas mais comuns são febre alta, dor torácica, tosse com escarro e respiração ofegante. Existe vacina contra a pneumonia bacteriana, que é causada pela bactéria pneumococo. E aqui está o seu nome científico, que é Streptococcus pneumoniae. Temos também a tuberculose pulmonar. A bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch, causa a tuberculose pulmonar. O contágio ocorre pelo ar. A bactéria chega até os pulmões e desencadeia processos inflamatórios graves. O tecido pulmonar é destruído e substituído por outro mais grosso e fibroso, o que dificulta as trocas gasosas. Os principais sintomas da tuberculose pulmonar são tosse, eliminação de muco, presença de sangue com escarro, falta de apetite, emagrecimento, dor no peito, suores, cansaço e febre baixa persistente. E existe vacina contra a tuberculose. Pronto, com isso a gente chega ao fim. Vimos um pouco da respiração pulmonar, como ela ocorre no nosso corpo, no nosso sistema, e vimos algumas doenças sobre ela, que as doenças que são causadas pelas vias chegando pelas vias respiratórias, as doenças que afetam ela. Vou deixar uma atividade para vocês e a gente se vê na próxima aula. Uma boa tarde a todos.